calor desse, ficar doente, ninguém merece, né. Mas vamos lá. Cara, eu acho impressionante, né, todo final do ano, dezembro, chega janeiro também, mas normalmente ano novo e tal, sempre vem um amigo, um parente, sei lá, que fala assim: "Vamos viajar? Vamos fazer uma viagem?" E isso é 27 de dezembro, Jura? Jura? tá ligado? Daqui 3 dias é ano novo e ela quer ver isso agora, sabe? A pessoa quer ver isso agora. Obviamente nunca dá certo, porque ou você, nessa altura do campeonato, vai pagar uma fortuna, né, se você achar algum lugar, porque já tá tudo lotado, e você não consegue se planejar direito, né. Vai levar o quê? Aí vai, acaba esquecendo alguma coisa, aí fulano desiste, né, em cima da hora de não ir, aí você fica: "Pô, pois é, né, não vai rolar a viagem". Mas é isso que acontece na maioria das vezes, porque as pessoas não se planejam para viajar, né. Nesse calor que tá fazendo, pelo menos aqui no Rio tá fazendo um calor muito, muito incrível. Eu queria muito viajar para um lugar frio, né, eu acho que seria legal estar num lugar frio. No momento, isso não cabe muito no meu orçamento, então assim, eu fico aqui, tomando banho, de vez em quando a gente vai na praia, né, porque aqui no Rio tem praia ainda, mas esse vídeo é sobre a gente parar pra pensar nessas coisas, sabe, de se planejar pra fazer o que a gente quer fazer. Porque assim, além da questão orçamentária, né, que é muito relevante quando a gente vai pensar em viajar, a gente tem que pensar na data, a gente tem que pensar se a gente vai viajar em alta temporada, baixa temporada, né, essas coisas influenciam muito quando a gente vai viajar. A gente tem que pensar no que levar na mala, no que não levar na mala também, né, o que não pode, o peso da mala se você for viajar de avião. Então assim, todas essas questõezinhas a gente tem que parar para pensar e planejar antes. E aí quanto tempo antes, né? Quanto mais cedo, antes, melhor, né? Quanto com mais antecedência, melhor. Porque você vai pagar menos e você vai poder ir fazendo as coisas com mais calma. Porque pensar nesses detalhes, né, é fazer com que a viagem ocorra e seja planejada mesmo, assim, sem muito estresse, né? Porque a organização traz isso pra gente. Ela tira um pouco dessa sobrecarga que a desorganização traz. Então, se por acaso, nesse final do ano, você queria ter viajado, mas acabou fazendo exatamente essa coisa que eu falei no início do vídeo, eu vou dar aqui 3 diquinhas para que você consiga, no ano que vem, planejar a sua viagem ou quem sabe até ainda esse ano, né? Aí no meio do ano, uma viagem de meio do ano. Mas vamos pensar aqui comigo. Primeira dica: pensa em ir para um lugar que cabe no seu bolso, tá? Não adianta você querer ir para um lugar que você não vai conseguir bancar. Tanto em termos de passagem ser cara, hospedagem, tudo isso, mas também o seu tempo ali, tá? A comida do lugar é tudo caro, todos os passeios são caros. Então, assim, não adianta você ir para um lugar desse se você não pode bancar. Aí vem, uma segunda dica também, que é a questão do quando ir, né. Tem lugares que são caros, né, assim, que você fala: "Poxa, esse lugar é caro". Só que em baixa temporada eles não são tão caros assim. Então vale a pena você dar uma pesquisada nisso, ver se você poderia ir, né, se é o seu sonho ir para o lugar, por exemplo, porque é uma dica muito boa, né, para que você evite gastar tanto numa viagem que não precisa ser tão cara necessariamente. Outra dica, né, não deixar a inconsistência temporal te pegar, tá. A inconsistência temporal é quando a gente tem muita fé no futuro, né, a gente é paciente com o futuro. Então a gente acha que vai levando, vai levando, vai levando, a gente nunca precisa parar para planejar, porque as coisas vão se ajeitando e tal. Mas para viagem e para outras coisas da vida não é bem assim, né, a gente sabe que a gente precisa pensar um pouquinho antes para fazer as coisas acontecerem, porque senão a gente cai na famosa procrastinação, né, que a gente acaba indo empurrando com a barriga por acreditar que no futuro as coisas vão se resolver. Por isso e também por questões chatinhas, né, de viagem, de resolver questões mais chatinhas de seguro, "Ah, eu vou ter que alugar carro, onde é que eu vou ver isso e tal", são muitos detalhezinhos, né, às vezes que a gente tem que ver em viagem, e que faz a gente cair nessa inconsistência temporal e acabar procrastinando. Mas uma boa dica para isso é dividir o seu planejamento da viagem em partes pequenas. Então, num dia você vê
um hotel interessante, que para você tem uma boa localização e é um hotel bacana, né. Outro dia você vê para onde é que você vai, né, quais são os passeios, o que é que você já pode comprar antes, né, talvez tenha um desconto aí se você comprar antes também, né. Então, esse tipo de coisa, a gente consegue pensar, tá, e aí com planejamento, e aí ir lidando com a procrastinação de forma mais fácil, porque como a gente está dividindo a tarefa em partes menores, ela não vem com tanta sobrecarga. Isso ajuda muito a gente a ir fazendo, né? Porque é assim, na verdade, que a gente vence a procrastinação, a ir fazendo e agindo. E aos pouquinhos, a gente consegue fazer isso com leveza, com calma, que é como a organização da Lanisa vem, né? Como a gente propõe que você se organize. Então, se nesse ano não deu, eu espero que essas dicas te ajudem para uma próxima viagem, para o ano que vem, quem sabe, né? Ou para esse ano ainda mesmo. Mas tenta entender também que todo problema de organização, inclusive para planejar a viagem, tem uma raiz emocional. Essa procrastinação que você pode sentir, ela tem uma raiz emocional. Então tenta identificar. Eu tô o quê? Eu tô cansado, eu tô entediado, essa viagem não me anima sim, mas mesmo assim eu procrastino, por que que eu tô procrastinando? Tem alguma coisa emocional aí. E aí quando a gente identifica isso, fica bem mais fácil de inclusive implementar essas dicas que eu dei no vídeo de hoje. E se você quiser uma ajuda mais personalizada com isso, se você quiser ajuda para identificar essa emoção e as melhores estratégias contra a procrastinação que você pode tomar, para você mesmo, considerando o seu contexto, dá uma olhada no comentário que eu deixei fixado aqui no vídeo. É para minha mentoria de organização. Tem 3 planos diferentes para você escolher a que cabe no seu tempo e no seu bolso. Te espero por lá. Tchau, tchau!